Crochê, sejam bem-vindos ao nosso canal. A pedido de algumas artesãs, nós tivemos o Bernardo, que foi um grande sucesso, e tivemos mais pedidos para gravar mais cachorrinhos também. Hoje eu trouxe para vocês esse cachorrinho aqui. Ele foi feito no Euro-Roma Barbante número 6 e também no Euro-Roma Brilho, na cor telha. Porém, no vídeo eu vou reproduzir ele, a mesma receita, no Euro-Roma Espesso. Para você que se quiser fazer com um barbante mais fino, você pode fazer, e se quiser fazer com espesso também. Para a nossa videoaula de hoje, eu vou utilizar um Euro-Roma Espesso de 500 gramas, mas no vídeo eu vou utilizar a cor bege, que é para esses detalhezinhos aqui, e também um Euro-Roma Espesso, a quantidade de 1 quilo, que é para as partes maiores, sendo das pernas, aqui a cabeça, e o restante é corpo. O material que você vai precisar, além dos barbantes agulha Euro-Roma, eu utilizo a número 7, porque o meu ponto, ele é um pouquinho mais frouxo, então eu prefiro utilizar uma agulha menor para que os pontos fiquem bem fechadinhos. Você pode utilizar a agulha 8 ou 9. Marcador, um par de olhos com trava, número 22, agulha de tapeçaria. Pode ser essa mais comprida, que facilita na sua costura, ou pode ser a agulha de tapeçaria tradicional. Um pouquinho de barbante número 8, na cor preto, que é para os detalhes do focinho e sobrancelha, como nós temos aqui, ó. Nós vamos iniciar pela parte das orelhas. Vou deixar as minhas peças aqui de lado para darmos início. Então, nós precisamos de uma orelha como esta. Eu já fiz uma para adiantar e a outra eu vou fazer agora no vídeo. Nós vamos iniciar aqui com o anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Fiz ali a minha primeira correntinha, eu não conto ela como um ponto, apenas para dar início aos nossos 6 pontos baixos aqui dentro do anel. Já tenho 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou puxar ali para fechar o meu anel. E agora, eu vou fazer 6 aumentos, ou seja, 2 pontos baixos em cada, totalizando no final da sua carreira, 12 pontos baixos. Feito aqui os meus 12 pontos baixos, observe que eu não coloquei marcador ainda. Eu costumo colocar o marcador a partir da terceira carreira. Fizemos 6 na primeira, 12 na segunda, e na terceira nós vamos fazer 18, ou seja, um ponto baixo e um aumento. Fiz o meu primeiro ponto baixo, coloco o marcador. E no segundo ponto, eu vou fazer um aumento. Novamente, um ponto baixo e um aumento por toda a sua carreira. Chegando ao final da sua carreira, você vai ficar com 18 pontos baixos. Terminei aqui a minha carreira, a minha terceira carreira com 18 pontos baixos. Agora, da carreira número 4 até a número 12, nós vamos fazer um ponto baixo em cada. Vai permanecer os mesmos 18 pontos baixos. Então, só relembrando, da carreira número 4 até a número 12, um ponto baixo em cada. Vou terminar aqui até a minha carreira número 12 e já volto para mostrar. Feito aqui da minha carreira 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, agora eu vou tirar o marcador aqui e vou para a carreira número 13, que será um ponto baixo e uma diminuição. Aqui, fiz o meu primeiro ponto baixo, agora vou fazer a diminuição. Novamente, um ponto baixo no próximo e uma diminuição.
você vai fazer até o final da sua carreira, totalizando 12 pontos baixos. Terminei a carreira número 13, que foi um ponto baixo e uma diminuição, totalizando aqui os 12 pontos baixos. Já posso cortar o fio, deixa aproximadamente uns 30 centímetros para a costura. Está pronta a nossa outra orelha, nós temos duas aqui. Vou reservar elas e agora nós vamos fazer outra mão igual a esta aqui, que vai a mistura do bege com o cru. Nós vamos iniciar tradicionalmente com um anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Aí você pode puxar para fechar. Segunda carreira serão 6 aumentos também. Então, vamos colocar aqui 6 aumentos, totalizando no final dessa carreira 12 pontos baixos, perdão. Vou terminar os meus 12 aqui e já volto para mostrar. Terminei aqui a minha carreira de 12 pontos baixos. A terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Já vou colocar o marcador para não me perder. Já fiz um ponto baixo, agora o aumento. Totalizando assim, no final da sua carreira, os 18 pontos baixos. Novamente, um ponto baixo e no próximo, um aumento. Assim, até o final de sua carreira. Terminei a minha carreira número 3. Vou retirar o marcador para fazer o primeiro ponto da carreira número 4. Fiz o primeiro ponto da carreira número 4, vou colocar o marcador ali. Então, a carreira número 4 e número 5, nós vamos fazer um ponto baixo em cada, não vai ter aumento. Na carreira número 4 vai permanecer os mesmos 18 pontos baixos e na número 5 também. Feito a minha carreira número 4 e 5, um ponto baixo em cada. A carreira número 6, nós vamos fazer 9 diminuições seguidas. Como eu tenho 18 pontos baixos, então eu vou fazer as 9 diminuições seguidas aqui. É só você ir fazendo, no final de sua carreira, vai totalizar aqui 9 pontos baixos. Terminei as minhas 9 diminuições seguidas. Ele ficou dessa forma aqui. Aqui eu já cortei o barbante. No último ponto, você não precisa fechá-lo, é só puxar. Como eu ensino em quase todos os meus vídeos, na hora de você fazer a sua troca de cores. Olha que legal, e essa técnica, para que não fique aquela marca de degrauzinho aqui quando você vai fazer a troca de cores. Eu sempre vou iniciar, nunca aqui onde eu terminei, sempre depois ou antes. Eu gosto de iniciar antes. Então, eu vou iniciar aqui 3 pontos antes do final, 1, 2 no terceiro. Faço ali o meu primeiro ponto baixo, o segundo. Nesta carreira, vai ser um ponto baixo em cada. Aqui é o último, certo? Então, eu faço esse último ponto, puxo o fio. E agora, para não ficar aquela marca aparente de degrau, é só você pegar na alcinha da frente apenas do ponto seguinte. Apenas na alcinha da frente do ponto seguinte e fazer o ponto baixo. No próximo, você já pode voltar a pegar nas duas alcinhas. Olha como fica a nossa emenda. Aqui é onde tem a nossa emenda. Olha como ela fica imperceptível. Fica bem legal, né? E agora, é só você seguir. Fazendo um ponto baixo em cada, vai permanecer os mesmos 9 pontos baixos. Esta carreira que eu estou fazendo aqui, ela é a número 7. Então, carreira número 7, 8, 9 e 10, é só fazer um ponto baixo em cada, não vai ter aumento e nem diminuição.
Terminei da minha carreira número 7, 8, 9 e 10. Já coloquei fibra também. Você pode colocar bastante aqui no pezinho e um pouco menos aqui, né? Desculpa, na mãozinha, que nós estamos fazendo a mão. Você pode colocar um pouco mais aqui nessa parte bege e um pouco menos aqui no bracinho. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo e 4 diminuições seguidas, totalizando ao final da sua carreira 5 pontos baixos. Fiz uma diminuição, 2, 3 e 4 diminuições seguidas. Feito isso, você pode deixar aqui no bracinho aproximadamente 20 a 30 centímetros para que você consiga utilizar ele para costurar depois. Agora, nós vamos fazer o outro pezinho. Aqui eu já tenho as minhas duas mãozinhas já prontas. Agora, nós vamos fazer o outro pé. Vamos iniciar também com a cor bege e o anel mágico com 6 pontos baixos. Feito o anel mágico com 6 pontos baixos, agora nós vamos fazer 6 aumentos, ou seja, no final da sua carreira você vai ficar com 12 pontos baixos. 6 aumentos, já estou no segundo aumento, é só você terminar. Eu vou terminar o meu aqui e já volto para mostrar. Terminei aqui a minha carreira de 12 pontos baixos, de 6 aumentos. A terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Fiz o meu primeiro ponto, vou colocar um marcador e no próximo, um aumento. Um ponto baixo e um aumento por toda a sua carreira, totalizando ao final 18 pontos baixos. Terminei a minha carreira de 18 pontos baixos, sendo um e um aumento. Próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento no terceiro. Se você quiser subir o marcador a cada carreira, você pode subir. Se não, você pode acompanhar essa linha aqui, ó. Novamente, 2 pontos baixos e um aumento até o final de sua carreira, totalizando os 24 pontos baixos nessa carreira. Feito aqui a minha carreira de 2 pontos baixos e um aumento, totalizando aqui no final os 24 pontos baixos, carreiras número 5, 6 e 7, nós vamos fazer um ponto baixo em cada. Não vai ter aumento e nem diminuição. Agora, eu vou para a carreira número 5, um ponto baixo em cada. Número 6, também um ponto baixo em cada. E número 7, também um ponto baixo em cada. Totalizando ao final de sua carreira, os 24 pontos baixos. Vou terminar as minhas carreiras aqui e já volto para mostrar. Terminei as minhas carreiras 7, 8 e 9. Agora, nós vamos aqui, totalizou 24 pontos baixos em cada carreira. Agora, eu vou fazer 12 diminuições seguidas. Então, fiz a minha primeira, posso subir ali o marcador. Agora, é só seguir. Mais 11 diminuições, totalizando 12 diminuições seguidas, no final de sua carreira, você vai ficar com 12 pontos baixos aqui. Terminei aqui as minhas 12 diminuições seguidas, posso retirar o marcador e aqui, como eu sempre faço, no último ponto, é só puxar. Agora, nós vamos fazer a troca de cores. Na carreira número 9 até a número 15, você vai fazer um ponto baixo em cada, não vai ter aumento e não vai ter diminuição.
Aqui, ó, só relembrando, na parte da emenda, quando nós fizemos o último ponto, é só pegar na alcinha da frente do próximo ponto. Ali eu vou voltar isso, porque havia enroscado. Olha como fica a marca da nossa emenda. A partir daí, você já pode pegar nas duas alças novamente. Como eu mostrei anteriormente, quando estávamos fazendo a mãozinha, ela fica praticamente imperceptível essa mudança de cor. Vou terminar aqui a minha carreira número 9. A partir daí, da carreira número 9, você já pode colocar um pouquinho de fibra para facilitar, porque depois vai ficar um pouco mais difícil de colocar. Então, você já pode colocar uma quantidade ali só para ir no pezinho. Não precisa ser muito. Colocado aqui uma quantidade de fibra, depois, se você quiser, você pode colocar mais. Mas aqui já é o suficiente para darmos continuidade aqui à nossa peça. Feito isso, para iniciar uma nova carreira, é só você ir ali, ó, no primeiro ponto em que você fez o ponto baixo e já segue fazendo. Coloca o marcador ali no início da carreira número 9, para pra gente não nos confundirmos. E da 9 até a número 15, é só colocar um ponto baixo em cada. Não vai ter aumento, totalizando ao final de cada carreira os 12 pontos baixos. Feito aqui as minhas da carreira número 9, 10, 11, 12, 13, 14, até a carreira número 15, agora nós já coloquei aqui um pouquinho de fibra também para preencher a perninha. Agora, nós vamos fazer 6 diminuições seguidas, que é a carreira número 16, para finalizar a nossa outra perninha. Já fiz 2, 3, 4, 5 e 6 diminuições seguidas. Feito isso, você deixa aproximadamente 30 centímetros para a costura. Está pronta a nossa perninha. Aqui já tem outra pronta. Próxima parte, nós vamos para o focinho. Para o focinho, vou deixar aqui as perninhas de lado. Nós vamos iniciar tradicionalmente com o anel mágico e 6 pontos baixos. Puxei ali para fechar. E na segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos, totalizando no final desta carreira os 12 pontos baixos. Feito aqui a segunda carreira, 6 aumentos, 12 pontos baixos, agora nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, totalizando no final de sua carreira 18 pontos baixos. Já coloco o marcador no primeiro ponto da terceira carreira, um ponto baixo e um aumento, até chegar aqui, totalizando 18 pontos baixos. Feito aqui a minha carreira de um ponto baixo e um aumento, 18 pontos baixos ao final da carreira, agora nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. No final de sua carreira, você vai ficar com 24 pontos baixos. Já fiz os 2 pontos baixos e o aumento. Se você preferir, você pode subir um marcador a cada carreira, totalizando aqui 24 pontos baixos. Feito aqui a minha carreira de 24 pontos baixos, que foi a carreira número 4, 1, 2, 3, 4. A quinta carreira, nós vamos colocar apenas um ponto em cada ponto, não vai ter aumento e nem diminuição. Vai permanecer os mesmos 24 pontos baixos nessa carreira aqui. Terminei aqui a minha carreira de um ponto baixo em cada. Fiz o meu último ponto
Agora, só para fechar, nós vamos pular este primeiro ponto aqui e vamos para esse, fazer um ponto baixíssimo, só para ficar bem retinho aqui. Está pronto o nosso focinho. Agora, nós vamos para a parte preta do focinho, que ela é feita em barbante número 8. E em seguida, nós vamos para o corpo e para a cabeça. Para o detalhe do focinho em preto, ele vai ficar dessa forma aqui, em formato de triângulo. Mas como o preto ele não aparece no vídeo, eu vou utilizar aqui a mesma numeração de barbante, número 8, eu vou fazer aqui no cinza, para que você consiga ver como é feito esse detalhezinho aqui do nariz. Nós fazemos 2 correntes. Para o barbante número 8, eu utilizo a agulha número 4 milímetros. Fiz as 2 correntes, vou voltar ali na primeira e vou fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, faço uma corrente, viro o meu trabalho e neste ponto aqui eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, aqui nós ficamos com 1 e aqui com 2. Novamente, uma corrente, viro o meu trabalho, faço um ponto baixo e no próximo eu vou fazer 2. Vou ficar com 3 pontos baixos. Observe que ele vai aumentando um ponto por carreira. Uma corrente novamente, aí faço um ponto baixo aqui no primeiro, um no segundo e 2 aqui no terceiro, totalizando 4 pontos baixos. Novamente, uma corrente, agora eu vou fazer um ponto baixo no primeiro, um no segundo, um no terceiro e 2 no quarto, totalizando os 5 pontos baixos, que é do nosso do focinho do nosso cachorrinho em formato de triângulo. Ele ficou dessa forma aqui, ó. A partir daí, você já pode cortar o fio, você pode cortar aproximadamente uns 40 centímetros, para que fique depois fácil da gente costurar ele aqui e fazer esses detalhes aqui. Agora, nós vamos iniciar tecendo o corpo. Para adiantar, eu já fiz aqui o meu anel mágico e os 6 pontos baixos. Segunda carreira, serão 6 aumentos, colocando 2 pontos baixos em cada. No final de sua carreira, você vai ficar com 12 pontos baixos. Vou terminar aqui os meus 12 e já volto para mostrar. Terminei aqui a minha carreira de 12 pontos baixos. Terceira carreira, vou fazer um ponto baixo e um aumento. Já posso colocar um marcador ali. Um ponto baixo e um aumento por toda a sua carreira, totalizando 18 pontos baixos. Feito aqui a minha carreira de 18 pontos baixos, sendo um ponto baixo e um aumento, próxima carreira, que é a carreira número 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento por toda a sua volta, totalizando assim, no final da sua carreira, 24 pontos baixos. Feito aqui a minha carreira de 2 pontos baixos e um aumento, que foi 1, 2, 3, a carreira número 4, a carreira número 5, nós vamos fazer 3 pontos baixos e no quarto, um aumento. 3 pontos baixos e um aumento por toda a sua volta, totalizando no final de sua carreira 30 pontos baixos. Terminei a minha carreira de 3 pontos baixos e um aumento, 30 pontos baixos, que foi a carreira número 5. Da carreira número 6, que é a que eu estou iniciando agora, até a número 10, é só fazer um ponto baixo em cada. Não tem aumento
e também não tem diminuição. Vão permanecer os mesmos 30 pontos baixos em todas as carreiras. Vou terminar aqui da minha sexta até a 10ª carreira e já volto para mostrar. Fiz aqui das minhas carreiras número 6, 7, 8, 9 e 10. A carreira número 11, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Fiz aqui os meus 3 pontos baixos, eu vou subir o marcador, já para não me perder, 3 pontos baixos e agora a diminuição. Novamente, 3 pontos baixos e outra diminuição até o final de sua carreira, totalizando 24 pontos baixos ao término desta carreira. Feito a minha carreira de 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a sua volta, agora as carreiras número 12 e 13 é só fazer um ponto baixo em cada. Coloquei um marcador ali, estou iniciando a carreira número 12, que será um ponto baixo em cada, e a número 13 também. Vou terminar as minhas aqui e já volto para mostrar. Terminei as minhas carreiras 12 e 13. Agora, a carreira número 14 serão 2 pontos baixos. Já fiz aqui os 2, vou colocar o marcador e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a sua carreira, totalizando 18 pontos baixos ao final da carreira. Terminei a minha carreira, totalizando os 18 pontos baixos. As carreiras número 15 e 16 é só fazer um ponto baixo em cada. Vou subir o marcador para o início da carreira número 15. 15 e 16, um ponto baixo em cada, vai permanecer os mesmos 18 pontos baixos. Feito aqui as minhas carreiras 15 e 16, já posso cortar o fio e aqui eu posso deixar aproximadamente 40 a 50 centímetros de barbante para costura quando formos fazer a montagem, para costurarmos a cabeça aqui. Agora, nós vamos fazer a parte do detalhe em coração que nós temos aqui na barriguinha dele. Então, eu vou utilizar aqui a cor bege para fazer esse detalhe. Vou deixar essa peça aqui de lado. Nós vamos fazer o anel mágico. Você pode deixar ele bem mais comprido, assim. E vamos fazer uma correntinha inicial, como é de hábito, e 2 pontos baixos. 1, 2 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer um meio ponto alto. Laça o fio, introduz no anel, traz, laça e tira tudo. Este é o meio ponto alto. Agora, nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Feito isso, já está quase pronto a metade do nosso coração. Agora, fazemos 3 correntes, fecha ali, ó, com ponto baixíssimo no anel, 3 correntes novamente, e agora é só repetir essa sequência aqui, só que ao contrário. 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos. Agora, meio ponto alto, laça o fio, introduz no anel, traz, laça, tira tudo. E 2 pontos baixos para finalizar. Feito isso, ele ficou desta forma aqui.
Agora, é só você puxar. Agora, fazemos aqui uma correntinha e um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Feito isso, você já pode cortar o seu fio e ali, aqui nós podemos puxar um pouco mais para fechar. E ali ficou pronto o nosso coraçãozinho. Você pode cortar o fio e deixar aproximadamente uns 20 centímetros para a costura. Agora, nós vamos para a parte da cabeça. Para a parte da cabeça, nós vamos iniciar com o cru e o tradicional anel mágico com 6 pontos baixos. Puxo ali para fechar. E agora, é só você fazer 2 pontos baixos em cada ponto, totalizando 12 pontos baixos aqui no final de sua carreira. Feito aqui os 12 pontos baixos, terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento, até chegar ao final de sua carreira e totalizar 18 pontos baixos. Feito aqui a minha terceira carreira, que foi um ponto baixo e um aumento, a minha quarta carreira eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento, a quinta, 3 e um aumento, a sexta, 4 e um aumento, e a sétima, 5 pontos baixos e um aumento, totalizando aqui 42 pontos baixos. Você vai seguir a mesma técnica, aumentando os pontos até chegar na carreira de 5 pontos baixos e um aumento. Vou terminar a minha aqui e já volto para mostrar. Terminei aqui a minha carreira número 7, que foi até 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento, totalizando aqui 42 pontos baixos, que foi a carreira número 7. Agora, carreira número 8. Fiz o primeiro ponto da carreira número 8, vou tirar o marcador e vou colocar ele ali no primeiro ponto. Feito isso, da carreira número 8 até a número 14, é só repetir, fazer um ponto baixo em cada. Não vai ter aumento e nem diminuição. Da 8 a 14, um ponto baixo em cada, totalizando ao final de cada carreira 42 pontos baixos. Vou terminar até a minha carreira 14 e já volto para mostrar. Feito aqui na minha carreira número 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, até a número 14, um ponto baixo em cada. Ele ficou dessa forma aqui, ó. Agora, nós vamos iniciar as diminuições, que é a carreira número 15. Fiz o meu primeiro ponto ali da carreira, vou colocar o marcador. Agora, eu vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Já tenho 3, 4, 5 pontos baixos e agora a diminuição. Novamente, os outros 5 pontos baixos e a diminuição, por toda a sua volta, você vai ficar com 36 pontos baixos no final desta carreira. Feito a carreira de 5 pontos baixos e uma diminuição, totalizando 36 pontos baixos, agora nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Já tenho aqui os meus 4 e a diminuição. Aí, novamente, você vai fazer 4 pontos baixos e outra diminuição por toda a sua carreira, totalizando no final desta carreira 30 pontos baixos. Feito aqui a carreira de 4 pontos baixos e uma diminuição, 30 pontos baixos ao final da carreira, agora vamos colocar os olhos. Os olhos serão colocados entre as carreiras 11 e 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos só conferir novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
vou colocar ali, em média aqui, de 4 a 5 pontos de distância entre eles. 1, 2, 3, 4, em média, 5 pontos, mais ou menos, de distância. Feito isso, a trava, como o espesso ele é um fio grosso, a trava você não vai conseguir colocar ela de forma tradicional, como nós colocamos assim. Então, você pode virar ela desta forma e colocar. Se ficar muito difícil de você colocar, você pode pegar uma tesourinha com ponta e fazer uma aberturazinha aqui para ficar mais fácil de colocar. Ali travei. Agora eu vou colocar o outro aqui e já volto pra gente continuar. Já travei aqui os olhos. Agora nós vamos para a carreira número... Nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou colocar o marcador aqui. E vou fazer os 3 pontos baixos e uma diminuição. Um, dois, três. E agora, a diminuição. Daí, novamente, por toda a sua carreira, 3 pontos baixos e uma diminuição, vai totalizar aqui os 24 pontos baixos no final de sua carreira. Feito a carreira número 17, que foram 3 pontos baixos e uma diminuição, agora a carreira número 18, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Novamente, 2 pontos baixos e outra diminuição. Por toda a sua carreira, totalizando 18 pontos baixos ao término de sua carreira. Feito a carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição, ficando 18 pontos baixos, eu já coloquei a fibra aqui para facilitar, porque se fecharmos um pouquinho mais, vai ficar um pouquinho mais difícil de colocar a fibra. Próxima carreira, que é a número 19, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Só tomando cuidado para não retirar com a ponta da agulha a fibra que já foi colocada ali. E aí, é só você seguir fazendo um ponto baixo e uma diminuição, totalizando ao final de sua carreira os 12 pontos baixos. Feito aqui a carreira número 19, que foi um ponto baixo e uma diminuição, aqui eu tenho 12 pontos baixos. A última carreira, que é a número 20, nós vamos fazer 6 diminuições seguidas. Uma, duas, 3, 4, 5 e a 6ª diminuição. Finalizamos a carreira aqui. A partir daí, você já pode cortar o seu fio. Não precisa cortar ele comprido, porque nós já deixamos a parte do corpo para costura. E é só você pegar a agulha de tapeçaria e fechar esses pontinhos aqui. Estando prontas todas as partes do nosso cachorrinho, agora nós vamos fazer a montagem. Para a montagem das nossas peças, nós vamos iniciar aqui com o focinho. Então, vamos colocar as outras peças aqui de lado. Aquela parte que nós fizemos no vídeo em cinza, aqui eu vou costurar ela no preto. Eu fiz no cinza porque no preto não daria pra ver. Vou posicionar aqui, ó, uma segunda carreira.
vai dar mais ou menos aqui no miolinho. Então, é só eu fazer o primeiro ponto. Como essa parte não vai aparecer, então eu posso ir aqui do lado avesso, ó, eu posso voltar. Ele vai ficar aquele ponto ali, mas como nós vamos colocar na cabeça e ele não vai aparecer, não tem problema nenhum. E aí, você vai costurando daqui até chegar aqui. Quando chegar aqui, você costura até aqui. E eu vou fazer esse processo e eu já volto para mostrar. Terminei aqui a costura, iniciei aqui e fiz essa volta aqui. Feito isso, você pode jogar o fio lá para trás. Vou mostrar como ficou atrás. Atrás não tem problema que fique dessa forma, porque, como eu disse anteriormente, não vai aparecer. E agora, do lado avesso mesmo, eu vou sair aqui, ó, no início do meu anel mágico, vou sair aqui e pegar aqui também um pouquinho do preto. O importante é que ele fique bem retinho. Feito isso, eu preciso descer aqui reto. Coloco ali. Faço mais uma vez, que é para ficar duplo. Estou com o fio todo aqui atrás, agora eu venho aqui, ó, vou sair aqui, ó. E vou chegar aqui. Puxei o fio aqui. Feito isso, eu vou prender ele aqui, bem no término deste ponto. E vou contar, aqui eu tenho em média 3 pontos. Então, aqui eu vou sair também, mais ou menos aqui, para fazer a outra parte. Saio lá. E aqui você vai repetir novamente o processo. Passa ele pra cá, passa ele pra trás e faz aqui, vamos fazer duplo a boca dele. Feito isso, é só você puxar este fio aqui um pouquinho pra baixo, para ele fazer o formato de voltinha. Aqui atrás é só você arrematar o fio. Agora, nós vamos para a costura das pernas e braços. Estando aqui com as pernas e braços já posicionados, vou iniciar pela costura das pernas. Então, aqui, para facilitar, você pode abrir o espesso ao meio, fica mais fácil a sua costura. E aqui você vai costurar, em média, 1, 2, 3, 4, entre as carreiras 5 e 6. O primeiro não tem problema, a posição que você vai deixar, porque é o primeiro. Então, só respeitando aqui as carreiras. Coloca assim, ó, e segura com uma mão, e a outra você faz a costura. Este outro fio que está aqui, nós vamos escondê-lo depois. Então, ou se você preferir esconder antes, fica a seu critério. Então, aqui você pode reforçar bem a costura, porque como nós abrimos o fio ao meio e o espesso, ele é um barbante mais grosso, ele requer uma costura um pouco mais forte, né? Para que haja sustentação ali das pernas. Então, aí você pode costurar dessa forma por vários pontos. Eu vou terminar a minha costura aqui. E a outra perna, você vai posicionar também na mesma direção desta, assim, ó. Para que ele fique dessa forma assim. Então, eu vou terminar essa minha costura, vou costurar a outra perna e já volto para mostrar. Terminei aqui a costura das minhas 2 perninhas. Agora, nós vamos para a costura dos braços. Os braços, você não precisa
abrir o barbante ao meio, porque ele é um pouco mais fácil de costurar. Aqui, para facilitar, vamos tirar um pouco da fibra que temos aqui. E aí, só você colocar o fio na agulha, e aí você posiciona aqui, ó, na mesma direção das pernas. E aí, você trabalha indo com ele todo pra cá e voltando. Por isso, não há necessidade de abrir o fio ao meio. Vou terminar de costurar esse bracinho aqui, o outro você posiciona da mesma forma e já volto para mostrar. Está costurado aqui os dois bracinhos, as duas pernas. Agora, nós vamos deixar essa peça aqui de lado, porque vamos para a montagem aqui da cabeça, focinho e orelhas, para depois montar no corpo. Aqui, para facilitar o trabalho, nós podemos abrir o barbante ao meio também, facilita muito na costura e fica uma costura bem reforçada. Você posiciona aqui o focinho dele entre os dois olhos. E aí, você segura com uma mão e a outra você começa a costurar. Como é o barbante da mesma cor, ele fica praticamente invisível essa costura. Você pode fazer a costura invisível também, e fica bem legal. Aqui eu vou terminar de costurar o meu, e eu já volto para mostrar para você como costurar as orelhas e fazer as sobrancelhas. Costurado aqui o nosso focinho, agora nós vamos para a parte das orelhas. A orelha, você vai franzir ela, como eu ensino em todos os outros vídeos, na hora da costura, seja da perna ou dos braços, eu ensino a franzir. Caso você ainda não saiba, é só você pegar a alcinha da frente de cada ponto e depois puxar, como se fosse um fuxico. A orelha, como é uma peça bem grande, fica um pouco difícil de visualizar no vídeo. Mas a orelha, ela vai ser colocada 1, 2, 3, entre a quarta e a quinta carreira aqui, ó. Nessa posição assim. A outra também. 1, 2, 3, 4. Ele vai ficar assim, ó. Ok? Então, aqui eu vou fazer a minha costura. Vou só prender o primeiro ponto ali, 1, 2, 3, 4, 5, entre a quarta e a quinta. Aqui também você pode abrir o fio ao meio para facilitar a sua costura. Vou costurar a minha orelha aqui e a outra aqui do outro lado também, e já volto para mostrar como fazer a sobrancelha. Feito aqui a costura das nossas orelhas, ficou desta forma aqui. Agora, nós vamos bordar a sobrancelha. Então, aqui eu vou tentar posicionar de uma forma que você consiga ver. Nós vamos utilizar o mesmo barbante número 8 que nós utilizamos no focinho, porém, vamos utilizar ele duplo. A sobrancelha, ela vai ficar mais ou menos daqui até aqui, para ele ficar com uma carinha de triste. Se você quiser que ele esteja com uma cara de feliz, é só você mudar a sobrancelha para cima. Mas no meu caso aqui, eu quero que ele fique com carinha de triste. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu vou precisar sair daqui de onde eu estou pra cá. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, e vou sair aqui. Só tomem cuidado para não puxar a fibra junto. E aí, eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Normalmente, uns 2 pontos acima do olho. Acima e depois. Então, aqui eu vou puxar um pouquinho mais, para que eu consiga fazer a outra sobrancelha. Aqui no caso, se você for puxando
Observe que aqui saiu um pouquinho de fibra, é só você puxar de volta, ok? Então, vamos lá. Agora, eu vou sair aqui, ó. Mais ou menos aqui. Para que eu possa fazer a outra sobrancelha. Aqui você posiciona eles para que eles não fiquem um em cima do outro, e sim um do ladinho do outro. Como você tem essa parte solta, então é mais fácil de você regular. A outra, eu vou colocar aqui, ó. Aqui nós temos, em média, 1, 2, 3 pontos, e a outra também tem que ficar da mesma forma para ficar harmoniosa. 1, 2, 3 pontos. Vou descer aqui. Só vou olhar ali para ver se não vai ficar torto. Aqui, eu terei que voltar um pouquinho mais, senão esta sobrancelha vai ficar maior do que esta. Eu vou voltar aqui. É só puxar o fio ali. Eu vou puxar ele. Aí, vou colocar na agulha novamente os 2 fios. Feito isso, eu retomo ali, ó. Assim, eu acho que vai ficar mais fácil de vocês verem. Retomo aqui e saio aqui. E já vai ficar pronta a primeira sobrancelha. Ali você ajeita ela, como eu disse anteriormente, para não ficar uma em cima da outra, e sim um do ladinho do outro. E agora, do outro lado aqui, você vai fazer a mesma coisa. Só puxar aqui e vamos sair lá. Ali, se ele enroscar um pouquinho, não tem problema. Você puxa devagar, que ele vem. Ali, observe que saiu um pouquinho de fibra, só você ir puxando que ela volta, ó. E aí, você posiciona ela ali. E está pronta aqui a nossa sobrancelha. Esse fio aqui é só você esconder ele aqui pra dentro. Está pronta ali a nossa sobrancelha, já escondi os fios. Antes de nós costurarmos o corpo na cabeça, vamos costurar aqui o detalhezinho do coração. Aqui eu abri o fio ao meio também, para facilitar a costura. E você vai posicionar ele aqui, ó. Entre as carreiras 1, 2, 3, 4... Você vai costurar ele entre as carreiras 4, 5, 6, 7 e 8. Então, entre as carreiras 4 e 8, você pode posicionar o coração e de ladinho, não no centro. E ali você inicia a sua costura, assim como no focinho. É só trabalhar com a costura invisível, vai e volta até o término aqui, o contorno do coração. Vou terminar o meu aqui e já volto para mostrar. Terminei aqui a costura do detalhe em coração. E agora, nós vamos costurar a cabeça no corpo. Aqui, para facilitar, você também pode abrir o fio ao meio, que ele facilita bastante na hora da sua costura. Aí, você coloca na agulha de tapeçaria. Aqui, como no vídeo a peça é muito grande, eu não vou conseguir mostrar em detalhes a costura para vocês. Mas é basicamente como costuramos aqui os pés, as mãos, as orelhas. Aqui você vai posicionar de forma que o nariz fique no meio do corpo. A partir daí, é só você
prender o primeiro ponto aqui. Prender o primeiro ponto, a partir daí é só ir costurando aqui os demais. Eu vou terminar a minha costura aqui pela volta toda e eu já volto para mostrar. Está pronta aqui a costura do nosso cachorrinho. Aqui eu vou pôr um detalhezinho nele, que é um cachecol, que eu ensino nos vídeos. Se você quiser fazer ele, é só você acessar a videoaula do Ursinho Panda. No final do vídeo, eu ensino a fazer esse cachecolzinho, feito no passione, mas aí, se você quiser fazer ele no espesso ou no fio de malha, fica a seu critério. A medida dele, vamos medir ele aqui, ele ficou com aproximadamente 50 centímetros, feito no espesso, e feito no barbante número 6, ele ficou com, em média, 22 a 23 centímetros. Esse tamanho pode variar de acordo com o seu ponto e de acordo com a agulha que você utilizar. Esta foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir e compartilhar nossos vídeos. E se você quiser deixar sugestões nos comentários também de peças ou de amigurumis que você gostaria de aprender, fique à vontade, que nós estaremos prontos para atender o seu pedido. Um super beijo e até a próxima!